Mas eu quero te dizer nessa noite que você é muito bem-vindo a estar aqui em nosso meio, porque não há lugar melhor para estarmos do que a casa do Pai. Não há lugar melhor para estarmos do que na sua presença. Amém? Adão e Eva, eles tinham tudo o que eles precisavam, porque eles tinham a presença de Deus continuamente, diariamente com eles. Então eles eram as pessoas mais felizes sobre a face da terra. Amém? Eu e você também podemos voltar para essa condição, se nós realmente nos entregarmos completamente a Ele. Por isso, nessa noite, eu te convido a você realmente abrir o seu coração para a ministração da palavra, para que ela possa fazer morada em você, para que ela possa realmente fazer com que nós venhamos a nascer de novo. Amém? Te convido a abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 18, do verso 16, estaremos indo até o verso 39. É a passagem que fala a respeito do desafio do profeta Elias aos 450 profetas de Baal. Amém? Elias, um homem, um profeta de Deus, ele desafia 450 profetas que não temiam a Deus, mas tinham na verdade a Baal como seu próprio Deus. Antes da leitura da palavra, te convido a você fechar seus olhos e vamos entregar esse momento ao Senhorio de Jesus. Senhor amado Jesus, Tu que és o Cristo, graças te damos, Senhor, pelo Teu Evangelho. Graças te damos, Senhor amado, porque um dia, Senhor, a Tua mensagem viva e verdadeira, Senhor, ela chegou até nós e ela pôde, Senhor Jesus, fazer a completa transformação que todos nós precisamos, que é de uma vida separada de Deus para estarmos agora reconciliados contigo. Senhor amado, que Tu possa, Senhor, agora te fazer aqui presente em nosso meio, ministrando as nossas vidas, Senhor, levando as nossas mentes, os nossos corações cativos ao Teu senhorio, para que, Senhor, nada venha perturbar, nenhum pensamento, Senhor Jesus, nem nada, Senhor, forjado pelo inimigo, possa atrapalhar a ministração da Tua palavra. Que Tu seja agora presente em nosso meio e nos convença, Senhor Jesus, da Tua verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, amados? A palavra do Senhor nos diz assim, então, lá em 1 Reis, capítulo 18, eu vou ler, na verdade, todo o trecho, toda a passagem, porque alguns talvez não conhecem exatamente o que aconteceu naqueles dias de Elias. Então a palavra diz que, no verso 16, então Abadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido. E Acabe foi se encontrar com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe, és tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu, não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúna a mim todo o Israel no alto do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou, até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. Então Elias exclamou diante do povo, sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de escortejá-lo e depositarem sobre a lenha, sem lhe atear fogo, prepararei outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder, enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz, falaste com sabedoria, assim seja. Primeiro até aqui então, amados. Nós vemos aqui um desafio de Elias a Acabe e aos 450 profetas de Baal e também aos 450 profetas de Aserá. Acabe era o rei de Israel. Como diz ali no verso 18,
ele era alguém que havia abandonado os mandamentos de Deus e agora ele cultuava a Baal. Ele era um rei que na verdade havia se desviado do Deus verdadeiro. Ele não mais obedecia a Deus, ele não mais desejava os mandamentos de Deus. Cristo ainda, claro, não havia se manifestado fisicamente sobre a face da terra, mas a palavra que nos revela o Cristo, ela já existia, ela já havia. E esse rei Acabe, ele havia se apartado de todos os princípios de Deus. Então, na verdade, aquele povo, ele estava sendo governado por um rei mau, um rei separado de Deus, um rei que, na verdade, estava adorando um falso Deus. E, amados, se a gente analisar, os nossos dias de hoje também estão sendo da mesma forma. O mundo também está sendo regido, governado por um rei mau, perverso. Um rei que não respeita, não se dobra aos mandamentos de Deus. E sabemos que estamos falando sim do diabo. A palavra de Deus diz que o rei, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, nesse mundo, há sim um Deus com D minúsculo, há sim um rei, e esse rei, ele existe, ele governa, ele reina, é o diabo. Ele é também um rei mau, e o seu desejo é perverter a cada dia a palavra de Deus. Amém? Vemos que o único intuito que o inimigo tem sobre a face da terra é justamente o intuito de perverter a verdade de Deus. Esse é o desejo do nosso inimigo. Desde o jardim do Éden, quando Deus entrega a sua palavra a Adão e Eva, e ele vai lá aos ouvidos de Eva, e ele declara: não, Eva, não é assim não. Imagina, se tu comerdes deste fruto, certamente não morrereis, porque teus olhos serão abertos e tu verás o bem e o mal. Então, o inimigo a cada dia, a cada ano, a cada século, a cada milênio, ele usa das mesmas ferramentas: destruir, deturpar a palavra, a verdade de Deus. Amém? Essa é a ferramenta que ele usa com todas as gerações e tem prosperado. Por isso os dias são maus, por isso a humanidade também está em rebeldia com Deus, também não está sujeita aos mandamentos de Deus, também não está cultuando ao Deus de Israel, mas na verdade está procurando para si um próprio Deus. Cada um aí fora busca um Deus para si. Tem alguns que entendem que o seu próprio Deus é si mesmo. Em mim tem toda a capacidade, em mim há todo o potencial, eu posso fazer tudo se eu conseguir aflorar as minhas capacidades, o meu intelecto. As pessoas têm a si mesmas como seu próprio Deus. Outros têm N coisas como seus deuses. Amém? E têm se desviado dos planos de Deus. Então nós vemos que os mesmos problemas daquela época antiga, isso aqui aconteceu então muito antes da vinda de Jesus, e o povo já perecia pelos mesmos problemas, a incredulidade, de não crerem corretamente em Deus, amém? Em Jesus como Cristo. Então as pessoas daquela época estavam vivendo dessa forma, e aqui então um único profeta restante, o profeta de Deus que ainda restava sobre a face da terra. Aqui então Elias, ele vai e faz um desafio a esse rei. Ele diz: conclama todo o teu povo, todo o povo de Israel, e chama também esses que são aí os profetas que tu tem, os profetas de Baal. Venha e eu desafio eles. Vamos sacrificar e vamos clamar que o poder de Deus venha sobre o holocausto, sobre a oferta. Amém? Paramos ali no verso 24, né? Verso 25. Elias então disse aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo. Não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços, e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu,
e eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Amém, queridos? Então a gente vê aqui que, na verdade, o desafio havia sido feito. Eles haviam aceitado o desafio. Eles escolheram o novilho que eles quisessem, para não poder se dizer que aqui havia alguma coisa já preparada diferente. Eles escolheram o novilho que quiseram sacrificar. Eles sacrificaram aquele novilho num altar e derramaram o sangue daquele novilho ali. E começaram então a clamar a Baal que se manifestasse, que o seu poder ali fosse derramado. Amém? E era mais ou menos meio-dia, quando eles estavam ali exclamando: ó Baal, responde-nos. Mas não se ouvia nada, apenas o silêncio. Amém? A gente vê aqui, amados, que Jesus, na hora também do meio-dia, ele foi sacrificado. Ao meio-dia, Jesus também foi sacrificado e o seu sangue foi derramado. E naquele momento, Jesus ali, ele estava naquela cruz ao meio-dia, e o seu sangue estava sendo derramado com um propósito específico, que a manifestação de Deus sobre toda a humanidade se fizesse. Jesus estava ali na cruz do Calvário, consumando todas as coisas, fazendo um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Amém? Mas ali os profetas de Baal, eles não tinham a Deus, o verdadeiro Deus, como seu Deus. Então aquele sacrifício que estava ali sendo feito por eles era um sacrifício que não tinha, na verdade, significado nenhum para Deus. Amados, quantas vezes nós vemos as pessoas nos dias de hoje querendo sacrificar de uma forma humana, não o sacrifício que Deus espera para conquistar as coisas que desejam? Quantas pessoas acham que se eu fizer um sacrifício, qualquer que seja, caminhar daqui até um outro lugar, dar de repente todos os meus bens aos necessitados, sacrificar de uma forma humana, eu terei o favor de Deus? Deus irá se manifestar a mim? E não é esse sacrifício que Deus deseja, amados. Sabemos que, na verdade, Deus deseja sim um sacrifício verdadeiro da nossa parte, a nossa entrega, a nossa rendição, o nosso arrependimento. Amém? É esse o sacrifício que Deus espera, o sacrifício verdadeiro que sim, que o Senhor espera de mim e de você. Esse sacrifício, ele não é um sacrifício simples, ele não é um sacrifício fácil. Ele é um sacrifício que exige que nós venhamos a negar a nós mesmos. Mas que difícil é isso. Eu realmente negar a mim mesmo e reconhecer que eu preciso de alguém. Alguém que pode sim todas as coisas. Que pode me reconciliar com Deus. Quando eu reconheço que eu estou separado de Deus e necessito de um Redentor, então sim, eu estou fazendo o sacrifício que Deus espera. Diferente do que os profetas de Baal, que estavam sacrificando da forma que eles achavam que deveriam sacrificar. Eles estavam sacrificando de um modo que achavam que estava sendo agradável ao seu Deus. Queridos, quantos fazem sacrifícios como vender as coisas que têm para poder talvez ir para um outro país, ver uma final de campeonato e ir lá e daqui a pouco o seu time perder e voltar arrasado e tudo mais? Sacrificaram para o seu Deus. Eu não estou dizendo acompanhar futebol e tal, que não se pode, mas eu estou te dizendo aquela pessoa, por exemplo, que realmente sacrifica porque ela entrega talvez a condição financeira que ela nem sequer tinha para poder fazer isso, e faz por amor a algo que está em seu coração, sendo Deus. Eu estou usando um exemplo esdrúxulo aqui, mas para que você possa entender quantos sacrifícios são feitos por aquilo que realmente tem a primazia no nosso coração. Quantas pessoas, elas sacrificam suas finanças para poderem estarem constantemente mudando a sua estética, porque precisam estarem cada vez mais agradáveis ao seu espelho. O seu espelho é o seu Deus, a sua estética. É isso que elas têm como mais valor. Tantas coisas, queridos, tantas coisas. Pessoas extremamente consumistas que consomem, porque só têm o prazer no consumo. Pessoas que têm o prazer em poder falar mal uma das outras, pessoas que têm o prazer na mentira, pessoas que têm o prazer nas coisas da carne. Não é esse sacrifício que Deus espera.
Deus espera sim um sacrifício genuíno da nossa parte, que a gente se arrependa de tudo isso, de todos esses deuses que já foram deuses em nosso coração, e a gente possa realmente sacrificar de forma agradável a Deus. Amém? Sabemos que Jesus, ele sim, ele efetivou um sacrifício perfeito, um único lá naquela cruz, um sacrifício perfeito por toda a humanidade, para todo sempre, o sacrifício agradável a Deus, porque ali foi um cordeiro santo, santo, sem pecado, que foi imolado e derramou o seu sangue. Amém? Aqui, nessa passagem aqui de 1 Reis, nós vemos também a tipificação, né? Ali foi também um novilho que foi imolado, o seu sangue foi derramado naquela cruz, como um desafio, queridos. E Deus está também nos desafiando a cada dia, em quem temos crido, em Deus ou em Baal. Vejo que lá em Apocalipse, você pode abrir sua Bíblia, Apocalipse 3, verso 14 e 17. Eu vou ler aqui junto com vocês. E ao anjo da igreja da Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor Jesus. Vejam, queridos, que palavra dura. Eu confesso a vocês que li já essa porção há tantos anos atrás e já reli ela tantas vezes, e por muito eu sempre achei que dureza da parte do Senhor. Mas hoje eu posso entender que realmente é melhor que nós sejamos quentes ou frios, mas não mornos. Por quê? Porque aquele que é quente, aquele que realmente está prostrado diante do Senhor, reconhecendo que Jesus é o Cristo na sua vida, é o seu Senhor, esse é quente, esse faz a vontade do Pai sobre a face da terra, esse entrega a sua vida completamente a Ele. Aquele que é frio, todo mundo sabe que é frio. Aquele que é frio sabe, as pessoas sabem que esse não crê, esse, né? Ou ele crê nos seus deuses, mas não em Deus. Ele tem também um testemunho de acordo com o seu coração. Agora o problema são os mornos, que declaram muitas vezes da sua boca uma coisa, mas vivem outra. Estes são os mornos, aqueles que não têm um testemunho de acordo com a vontade de Deus. Queridos, quantos estão nas igrejas, estão aí fora, declarando sim que amam o Senhor, sim que Jesus é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu profeta, o meu sacerdote. A minha vida, sim, pertence a Ele, mas na verdade o seu testemunho de vida não reflete isso. A sua vida aponta que na verdade Ele é morno, porque Ele declara uma coisa, mas a sua vida testifica o contrário. Amém? Quantas pessoas estão aí, na verdade, sendo escândalo para a igreja, sendo escândalo para Jesus, sendo escândalo para o Evangelho, porque ele declara que ama Jesus, mas a sua atitude é contrária, e aquela pessoa que não crê, enxerga, né, essa pessoa declarando uma coisa, mas fazendo outra. Isso é um escândalo para ela. Isso vai fazer com que a mínima esperança que essa pessoa teria em receber o Evangelho se perca, porque se esse que diz que crê age dessa forma, não, então eu não vou jamais crer. Vejo que o nosso testemunho é o Evangelho que o pecador não lê, é o Evangelho que testifica quem nós somos. Amém? Por isso não podemos ser mornos, amados. O Senhor diz que nos vomitaria. Olha que coisa dura. Ou seja, uma expressão querendo dizer, Ele não vai nos aceitar, Ele vai, sabe, colocar-nos separado da sua presença. Nós não seremos aceitos por Ele se nós formos mornos. Então a cada dia que nós possamos ter o desejo no nosso coração, Senhor, que eu possa crer mais, Senhor, que minhas atitudes possam estar mais e mais de acordo com a Tua vontade, Senhor, que a minha vida seja um reflexo do Teu Evangelho, Senhor, que eu possa sim viver aquilo que eu declaro. Amém? Amém, amados. Tem que ser assim, senão seremos mornos, apenas mornos. O Senhor não deseja isso.
Ele não entregou o seu filho lá naquela cruz para isso, para nós sermos mornos. Mas Ele entregou, Ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário, através da morte e ressurreição de Jesus, para que eu e você fôssemos verdadeiramente filhos de Deus, firmados no Evangelho e vivendo essa verdade. Amém? Seguindo lá então, do verso 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: gritai mais alto, já que ele é um Deus. Pode ser que esteja conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. E mais eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Vejam, os profetas de Baal, eles derramando o seu próprio sangue, queridos, por crerem em Baal, por acharem, na verdade, que Baal poderia ser Deus sobre eles, e nada acontecia. Aqui diz que houve um silêncio, apenas eles ali, sim, fazendo aquilo com eles próprios. E a gente pode entender que isso aqui já está também nos mostrando o que aconteceria depois com Jesus. Jesus também, ele foi para a cruz ao meio-dia. Ao meio-dia ele foi para a cruz, e ao meio-dia ele estava lá crucificado, e vinham os guardas e zombavam dele. Assim aqui como Elias zombou dos profetas de Baal, nós podemos ver então que isso era um prenúncio do que aconteceria. Jesus estava também ao meio-dia crucificado na cruz, e viam lá os guardas e zombavam dele, criticavam ele. Quem tu és? Não és tu o Filho de Deus? Não és tu filho do Altíssimo? Aquele que estava ao lado de Jesus, o criminoso, ele vai e diz para Jesus: mas se tu és o Cristo, se tu és o Messias, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Vejam aqui, queridos, que nos instantes finais de Jesus, dos segundos, minutos finais da vida de Jesus, ainda assim ele foi tentado, ainda assim ele foi provado de que ele não era o Cristo. Se tu és o Cristo, desce dessa cruz, te liberta e nos liberta também. Foi tentado a não cumprir com o propósito de Deus sobre a vida dele. Então, amados, nós vemos sim que o sangue, ele foi derramado. O sangue, ele precisava ser derramado para o manifestar, para que a glória de Deus se perfectibilizasse. Amém? Ali o sangue daqueles animais lá, nesse desafio lá de Elias, ele foi derramado, mas nada aconteceu. Agora, quando o sangue de Jesus foi vertido naquela cruz, quando o seu precioso sangue foi vertido, houve um romper nos céus. Um romper nos céus. E agora aquele sangue, ele teve o poder de pagar o preço de todo o pecado, de toda a humanidade, desde as gerações passadas até as gerações futuras, para todo sempre. Amém? Um precioso e poderoso sangue teve que ser vertido naquela cruz. Amém? Mas agora veja que quando o que não é santo, o que não é da parte de Deus é derramado, nada acontece. Por isso, muitos sacrifícios se faziam no Antigo Testamento, e muitas vezes Deus via aqueles sacrifícios e Deus não perdoava o pecado do povo, porque não era realmente um sacrifício verdadeiro, não havia o arrependimento verdadeiro. Amém? Então nada acontece. Como eu disse antes, se não haver um arrependimento profundo e verdadeiro em nossos corações, não há sacrifício que agrade a Deus. Amém? Vamos seguindo lá. Verso 30 ao 32. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. Só para vocês entenderem. Então, os profetas de Baal haviam lá sacrificado, derramado o sangue do novilho, estavam lá gritando, clamando que Baal se manifestasse. E agora chega a vez então de Elias. Verso 30. Então Elias convocou todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais a palavra havia chegado, afirmando:
Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 seás, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Até aqui. Vemos aqui, amados, então, que o altar ele foi destruído, e Elias ele vai e ele toma 12 pedras grandes e reconstrói o altar. Aquelas 12 pedras representando as 12 tribos de Israel que haviam crido na palavra de Deus. Amém? Sabemos que com Jesus também ele escolhe 12 discípulos que creram na palavra para fazerem a evangelização dos seus dias. Amém? Então vemos aqui que o Antigo Testamento sempre ele é um prenúncio daquilo que viria a acontecer. Se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Jesus, nós vamos entender que os 66 livros da Bíblia, eles têm uma só verdade: anunciar a Jesus como Cristo. Aqui o que aconteceu foi um prenúncio do que viria a acontecer. Tudo o que estamos lendo aqui. Então ali, Elias ele toma daquelas 12 pedras e ele reconstrói um altar que havia sido destruído. Amados, eu quero te dizer uma coisa: na nossa caminhada de fé, muitas vezes, espero que não, mas pode acontecer que o nosso altar ele venha a ser destruído, que o nosso inimigo ele possa prevalecer em algum determinado momento da nossa vida e o nosso altar seja destruído. O que nós vamos fazer? Vamos tomar as pedras e pedra por pedra reconstruir novamente. Amém? O inimigo ele não pode prevalecer. Nós temos que entender que a palavra de Deus, que ela vai sim nos ajudar a nós novamente nos reerguermos. Aqui diz que aquelas pedras representavam as 12 tribos que haviam crido na palavra. É a palavra, amados, que nos ajuda em todo momento. É a palavra sim que pode fazer com que, por mais que difícil esteja a situação, por mais que destruído as coisas apareçam estar aos nossos olhos, nós possamos reconstruir, retomar, nos reerguer. Amém? O que acontece com quem não crê na palavra? Quando o altar é destruído, permanece destruído. Fica naquela situação. Somente aquele que realmente recebe a palavra e crê na palavra pode reconstruir o seu altar. Já estamos finalizando então. Então arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai-a sobre todos os holocaustos e a lenha armada. E acrescentou: repeti esse procedimento uma segunda vez. E eles o fizeram segunda vez. De novo ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram terceira vez. De modo que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Veja aqui então, queridos, Elias ele faz, nesse desafio de que os novilhos deveriam ser sacrificados e que deveria vir fogo do céu para consumir o holocausto. Ele vai e ainda ele faz ele zomba deles, humanamente falando, porque ele manda ainda: o fogo é para consumir esse sacrifício, mas eu quero que vocês encham cântaros de água e derramem água sobre o holocausto, sobre o sacrifício. E eles vão e enchem sim tudo aquilo de água com 4 grandes cântaros, e ele vai e diz: façam mais uma segunda vez. E eles vão e derramam a água novamente uma segunda vez, e ele diz: derramem uma terceira vez, representando o nosso Deus. Sempre que a Bíblia fala em 3, fala de Deus, Deus é trino. Amém? E ali então, Elias ele manda derramar a água 3 vezes. Mas como agora viria fogo e queimaria tudo aquilo encharcado com muita água? Elias sabia o que estava fazendo, porque ele sabia que estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Ele sabia que aquele altar ele precisava ser lavado, ele precisava ser purificado. Assim como Jesus declara de si mesmo que ele é a água da vida, que purifica todo o pecado. Amém? Ele diz que aquele que beber de mim jamais terá sede. Aquele que beber de mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Amém? Então vejo aqui que na verdade o que aconteceu aqui com Elias também foi mais uma tipificação a respeito do que
aconteceria com Jesus, a respeito de quem Jesus seria. Amém? Então ali se derrama tanta água que ele mandou ainda fazer uma valeta ao redor do holocausto, do altar, e aquela valeta se encheu de água, cheio da presença de Deus. Amém? Significa isso, queridos. Se nós queremos o agir de Deus, se nós queremos que o fogo de Deus venha e desça, se nós desejamos que realmente Deus possa cumprir com aquilo que nos prometeu, precisamos entender que nós precisamos estar cheios da água, que é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Cristo. Amém? Se nós não estivermos completamente lavados, se nós não estivermos cheios dessa água da vida, que é Jesus, o manifestar de Deus não poderá ocorrer nas nossas vidas. Se Elias não tivesse feito isso, Deus não viria com o seu poder. Amém? Mas então, aquela água inundou todo aquele holocausto e ficou cheio, então, da presença dessa água. E do verso 36, com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos estes atos de fé, mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu o fogo de Yahvé sobre o sacrifício e o queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma só voz: só Yahvé, o Eterno, é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Você pode repetir: só o Senhor é Deus. Aleluia. Veja aqui, queridos. Então, Elias, ele ora ao Pai. Ele, depois de fazer tudo aquilo conforme Deus havia prometido, planejado para ele, ele diz ali: atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração desse povo retornar para ti. Amém? Vejo aqui quanta entrega, quanta intimidade de Elias com Deus. E o desejo no coração de Elias era um só: que as pessoas retornassem para Deus. Amém? Quantas pessoas, na verdade, estão usando da palavra de Deus não com esse propósito, de que as pessoas retornem para Deus, que as pessoas se reconciliem com Deus? Quantas coisas são proferidas de altares e que, na verdade, nada tem com o propósito de Deus de salvar a humanidade? Amados, aqui nós vemos então que ele diz que ele faz tudo aquilo mediante a palavra que já havia sido ministrada e entregue ao coração de Elias, e ele cumpre tudo fielmente, amados. E por isso vem o poder de Deus e cumpre sim, demonstrando a todas aquelas pessoas, não só para aquele momento, mas para todas as gerações futuras, de que há um único e perfeito Deus, nosso Deus. Amém? Feche seus olhos. Convido o grupo de louvor a passar aqui à frente. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, graças te damos porque a tua palavra, Senhor, nos mostra que não há outro Deus sobre Israel a não ser tu, que não há, Senhor Jesus, nada, Senhor, que possa ocupar o teu lugar, que não há nada nem ninguém, Senhor Jesus, que pode estar, Senhor Jesus, antes de ti. Que nós possamos, Senhor, a cada dia nos render a cada dia a tua palavra, que possamos reconhecer que somos necessitados da tua palavra, que possamos reconhecer que somos necessitados de alguém que venha nos reconciliar com Deus, assim como Elias tentou nos seus dias reconciliar aquele povo de coração duro, de coração rebelde para contigo. Que nós, Senhor, não venhamos a ser esse povo de coração duro, de coração rebelde, que recebe a palavra, mas que nega a palavra. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos firmados na tua santa e maravilhosa presença, firmados na rocha eterna que é tu, Jesus, o Cristo. Oh, meu Deus amado, que tu possa também nos usar como os Elias dos nossos dias, como os profetas dos nossos dias,
para que nós possamos, assim como Elias nos seus dias, estarmos proclamando a verdade do reino às nações, às pessoas aos quais tu colocar no nosso caminho. Abençoa, Senhor Jesus, o teu povo e cumpre em nós o teu querer. Aleluia. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém.